Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo por aí? Resolvi fazer esse vídeo aí, né? Pedidos aí de alguns alunos, com o intuito de, né, dar uma significância maior sobre esse projeto aí que a gente está trabalhando e dar os direcionamentos iniciais sobre o que precisa ser feito e até então aquilo que eu cobrei até vocês. Então eu vou dar a primeira parte aí sobre objetivo, objetivo geral, objetivo específico, introdução, justificativa, falar um pouquinho sobre o conteúdo de cada uma, mas além disso também eu vou falar um pouco sobre o formato padrão aí que vocês têm que me enviar. Eu tenho percebido aí que tem chegado alguns arquivos com formatação diferente. Quando chega eu já devolvo e peço para vocês fazerem o encaminhamento. Então o arquivo aí que vocês receberem, um semelhante a esse, ele já está praticamente formatado da forma que a gente precisa encaminhar e eu vou dar algumas dicas aqui para a gente poder trabalhar de uma maneira melhor. Então aqui na capa vocês vão manter, né? Só alterar o nome aqui de vocês, o título e subtítulo. É só também colocar o novo título, porém eu sugiro que vocês façam isso no final. Alterar aqui para formiga, alterar a data também, né? 2020. Aqui a mesma coisa. Aqui também só o nome do professor que vai participar da banca. Aqui vocês vão colocar a data da apresentação de vocês. É aprovado, vamos ver, né? O resumo também pode colocar no final. A formatação já está pronta, tá? Quando vocês forem escrever, o que vocês têm que fazer é só apagar aqui o que tem e fazer o de vocês. Não vai copiar nem colar nada de fora não, tá? E vocês precisam fazer em cima daqui dos dados já presentes. O abstract é o resumo em inglês. Depois tem lista de ilustração e lista de tabela. Eles já estão automatizados. Ó. Vocês podem perceber que quando eu clico aqui, ó, ele já está automático. Eu vou explicar para vocês para manter essa configuração automática e não prejudicar quando vocês forem apresentar esse tipo de questão, certo? Depois a gente tem a lista de abreviaturas e siglas, isso vocês compõem manualmente, e aqui o sumário. Beleza, o sumário já está automático também, conforme vocês podem ver. O que vocês precisam alterar aqui para atualizá-lo é clicar o botão direito, atualizar campo e atualizar o índice inteiro. Aí, se tiver modificado alguma página, ela automaticamente vai atualizar. O que vocês precisam mexer aqui é porque muitas vezes vocês vão excluir um tópico e incluir um tópico. Sempre que vocês forem incluir um tópico, vocês devem proceder da seguinte maneira. Procurem um tópico originalmente semelhante ao que vocês querem. Por exemplo, eu quero um tópico secundário, né? O tópico primário é esse, 1, 2, 3, 4, 5. O tópico secundário, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Vamos supor que agora eu quero criar, tópico que vai até 1.3. Eu quero criar o tópico 1.4. Eu copio, sempre clicando antes aqui do parágrafo e depois, eu copio dessa forma, antes e depois, e colo onde eu desejo, tá? Colo onde eu desejo. Normalmente é bom pegar aqui na última aqui e dar um Enter. Colei. Percebam que ele já está vindo para 1.4, certo? Aí eu começo a digitar depois no parágrafo. Lembrando sempre que o parágrafo aqui, ó, 1,25. Tem alguns alunos que na hora que eles vão colocar aqui, eles ficam dando tab. Fica apertando tab e vai ficar legal não. Alterem aqui para 1,25, certo? Beleza. Copiou? Fez lá, ó. Vocês vão perceber que eu vou mandar um atualizar e 1.4 já vai aparecer. 1.4 na página 11. Não queiram fazer a criação desses tópicos aqui manualmente. Não vai funcionar, vai dar mais trabalho. Façam da maneira que eu estou explicando para vocês que vai solucionar bem tudo aquilo que vocês vão precisar. Correto?
Aproveitando, já vou falar da ilustração e das tabelas. Vamos pegar aqui, por exemplo, gráfico. Gráfico, eu quero incluir gráfico, que é o que normalmente o pessoal faz. Deixa eu ver aqui onde está o gráfico. Cadê o gráfico? Aqui, ó. Gráfico 1. O gráfico já está na formatação necessária, certo? Não precisam ficar criando nada demais. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz para introduzir um tópico, né? 1.4 no caso. Seleciono sempre antes e copio até depois, ó. Até depois. Copiei. E vocês estão vendo aqui que está um pouco mais em negrito o gráfico, é porque ele está automático. Copiei, eu quero colocar aqui, ó, entre esses dois parágrafos. Copiei, colei. A única coisa que eu vou modificar é o título do gráfico. Posso modificar, né? E vou excluir também. Clico em cima do gráfico e excluir o gráfico. Excluir o gráfico. Aqui eu vou pegar o gráfico, né, normalmente feito no Excel, e vou colar. Quando vocês forem colar também, isso é importante, eu sugiro que vocês cliquem aqui onde vocês já copiaram lá, vão aqui colar especial. No colar especial, vocês sempre escolhem aqui, ó, objeto. Colou no objeto, pronto. Tá? Dentro da formatação, aqui, porque objeto que eu já tinha colocado aqui, né? Mas quando vocês copiarem de lá do Excel, vai vir certinho. Colei como objeto, pronto. Já está, inclusive, nas margens corretas. Beleza, vamos voltar aqui. E aí, depois que eu fiz essa colagem, depois que eu copiei aqui, ó, vem aqui, ó, ficou cinza, não ficou? Aperto o botão direito. Cadê? Aperto o botão direito, atualizar campo. Percebam que ele foi para o gráfico 2? Foi para o gráfico 2. Então, agora eu tenho dois gráficos. O primeiro, que é esse, e o segundo, que é esse. Vou lá agora na listagem dos gráficos. Lista dos gráficos. Faço a mesma coisa que eu fiz no sumário. Venho, aperto o botão direito, atualizar campo. Atualizar o índice inteiro. O gráfico 2, inclusive com seu título, já veio para cá. Então, isso já está tudo pronto. Vocês fazendo esses procedimentos que eu acabei de mencionar, vocês não vão ter problema nenhum de formatação, tá? Com relação porque não tem coisa mais chata do que desenvolver isso aqui manualmente. Nossa, se vocês forem fazer isso aqui manualmente, vocês vão perder mais tempo formatando do que escrevendo. Então, aqui, ó, porque normalmente quando a gente está escrevendo, aqui no gráfico, aí eu vou continuar escrevendo aqui, ó, esse gráfico aqui vai passar para a próxima página. Passou para a próxima página, se você tiver feito manualmente lá, colocando a página 18, agora é 19. Toda vez você vai ter que ficar modificando. Aqui automatizou, terminou, vem, aperta o direito, atualizar campo, atualizar índice inteiro, ó, já foi para a página 19. Pronto. Foi lá para a página 19, aqui, ó, vou atualizar o campo aqui, atualizar índice inteiro, as páginas que estavam aqui modificaram também. Pronto, tranquilo, sem problema nenhum, certo? Abreviatura vocês vão ter que fazer manualmente. Sugiro que quando vocês forem escrevendo, já vão colocando, certo? Outra coisa interessante sobre abreviatura, quando vocês estiverem escrevendo, vamos colocar, por exemplo, Conselho Federal de Contabilidade. Aí vou colocar em parênteses CFC. Sempre dessa forma. Primeiro por extenso o nome completo, depois CFC. Sempre na primeira vez. A primeira vez eu coloco o nome completo e a descrição do órgão. Depois, quando eu for escrever normalmente, Renato, atualidade
aí eu quero falar o CFC, aí eu já não preciso colocar o nome completo, eu coloco simplesmente a sigla. Porque como vocês já mencionaram anteriormente, todo o restante pode ser só CFC, tá? Então, o nome completo é só a primeira vez e coloca entre parênteses o significado. Posteriormente, todos devem vir dessa maneira, todos, certo? E aí vocês vão colocando aqui também na lista de siglas, né? CFC, Conselho Federal de Contabilidade. Tem automático isso aqui também, mas eu não sei fazer por enquanto. Tá? Beleza. Vamos agora para algum aspecto aqui de formatação. O que mais, hein? Eu acho que formatação basicamente isso. Às vezes, vocês vão copiar determinado conteúdo de algum lugar. Sempre que vocês copiarem, por exemplo, vou copiar esse aqui que está em negrito, ó. Sempre que vocês copiarem, vocês vão fazer da seguinte forma. Copiei aqui e vou colar. Vamos supor que seja um texto que estava em PDF de um artigo. Vem e colei. Quando vocês colam assim simplesmente, eles carregam as formatações. Tá? Então, sempre que vocês forem copiar, vocês podem fazer de duas maneiras. Vem aqui de novo, ó, colar especial e aí o texto não formatado. Texto não formatado. Percebam que agora o negrito não veio, ó, e nenhuma formatação viria se vocês tivessem copiado de outro lugar. Vocês podem fazer assim, ou vir aqui colar e já vir nesse azinho, ó, que vai colar somente o texto. Também tanto faz. Ou também colam e aí depois vem essa abinha aqui e vocês vêm no somente texto. Também. Aí eles não carregam nenhum tipo de formatação do arquivo anterior que vocês estão trazendo. Certo? Beleza. Vamos falar um pouco agora sobre o conteúdo. O primeiro tópico de vocês, eu pedi para vocês fazerem o problema, o objetivo geral e os objetivos específicos. Vamos supor que o meu trabalho seja fazer a execução vou fazer a análise de custo, volume e lucro na empresa do meu tio, certo? Ele tem uma mercearia e aí nessa mercearia eu vou fazer a análise de custo, volume e lucro. Então aí eu vou criar o meu problema. O meu problema vai ser vou fazer bem sucintamente aqui para vocês entenderem. Fazer a análise de custo, volume, lucro de um estabelecimento comercial da cidade de Formiga. Esse é meu objetivo. Problema aqui, né? Aí vou recortar, ó. Vou recortar e vou colocar no meu objetivo geral. Recortei e colei, olha lá, ó. Dentro forma sempre um espaço, um enter antes e um enter depois, tá? Fiquem atentos a isso. Fazer a análise de custo, volume e lucro de um estabelecimento comercial da cidade de Formiga. O meu problema vai ser o meu objetivo geral em forma de pergunta, né? Então então aí eu vou criar meu problema, né? Esse é o objetivo geral, aí eu vou criar meu problema. Então eu vou colocar de acordo com o meu objetivo geral. Vou até copiar aqui, ó. Qual a relação custo-volume? Qual a relação custo, volume e lucro de um estabelecimento comercial da cidade de Formiga? Né? Tira esse resto aqui, ó. Pronto.
meu objetivo geral, objetivo específico estão prontos, certo? Agora, os objetivos, objetivo geral e problema estão prontos. O objetivo específico é o passo a passo para atendimento do objetivo geral ou para responder o problema. Então, para mim fazer essa relação custo, volume e lucro, o que é que eu preciso fazer? Né? Estabelecer, mapear as despesas e mapear e classificar as despesas e os custos envolvidos na organização. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para fazer a relação, a análise de custo, volume e lucro. Depois eu vou calcular o ponto de equilíbrio, a margem de contribuição, o grau de alavancagem, a margem de segurança, basicamente isso. Aí eu vou calcular todos. Estou falando aqui sucintamente só para vocês entenderem. Depois que eu mapear, classificar os custos, calcular o ponto de equilíbrio, a margem de segurança, aí eu vou analisar os índices encontrados comparativamente e analisar os índices encontrados comparativamente e propor questões voltadas para aprimoramento da gestão do comércio, né? Bem sucintamente, só para vocês entenderem. Para aprimoramento da gestão do comércio. Beleza. Poderia até falar aqui separadamente, né? Analisar os índices e depois propor. Também, sim, né? Também seria plausível. Ok. Então, objetivo geral, objetivo específico é o passo a passo. Depois eu pedi para vocês fazerem a introdução e a justificativa. Eu estou trabalhando aqui com custos, né? Custo, volume e lucro, e um estabelecimento comercial, que no caso é uma mercearia, né? Um varejo de uma cidade interiorana, certo? E ainda é uma mercearia de bairro. Então, eu vou contextualizar e problematizar a minha pesquisa. Lembrando que eu sempre termino, não necessariamente o último parágrafo, mas eu sempre termino com a problematização de acordo com o contexto que eu inferir aqui. Então, vamos lá. Como eu estou trabalhando com custo e com essa mercearia, eu vou abordar esses dois contextos. Basicamente, a gente faz em cima disso. Então, no primeiro tópico, primeiramente, eu vou abordar a questão dos custos e depois da mercearia. Mas aqui eu não vou falar da mercearia, o que é uma mercearia, qual é o histórico da mercearia. Aqui eu vou falar do setor varejista. Qual o impacto dele na economia brasileira, né? Quantos trabalhadores, empresários, microempreendedores existem nesse ramo? Qual o impacto dele no PIB do Brasil? Isso tudo são argumentos que você contextualiza o seu problema de pesquisa. Então, aqui eu vou abordar, vou começar falando, dentro da dinâmica do cenário brasileiro, do mercado brasileiro, é importante que se tenha um controle melhor sobre a gestão que ocorre dentro de uma organização, principalmente perante a globalização e o mercado acirrado que nós estamos vivendo, perante a grande concorrência e etc, etc.
Aí você entra com os custos. Dentro dessa, fundamentado nesse sentido, a contabilidade de custos é uma ferramenta interessante para que pequenos empresários tenham uma familiaridade melhor sobre aquilo tudo que ele está sendo, tudo aquilo tudo que envolve o seu negócio. Dentro dessa perspectiva, na realidade brasileira, o setor varejista compreende tantos por cento do PIB. Dentro da população de 210 milhões, o Brasil tem cerca de 1 milhão de pequenos empreendedores. Aí vocês vão argumentando para que faça sentido a problematização. Aí vocês vão no final, sempre vocês vão colocar assim: diante deste cenário diante deste cenário que temos um setor varejista muito importante na realidade brasileira, e também perante a importância e a relevância que a contabilidade de custos tem e pode fazer diferença dentro de uma organização, a presente pesquisa tentará responder a seguinte problemática. Aí coloca o problema. Pronto, está pronta a sua introdução. Você contextualiza custos, o setor varejista e faz a linkagem no final em um parágrafo sobre a questão dos custos e o cenário varejista. Lembrando que aqui vocês podem e devem utilizar autores que falam sobre esses assuntos. Então aqui a gente vai pesquisar alguns artigos que estudaram custos, até sobre a análise de custo, volume e lucro, né? Pode falar, inclusive, aqui na própria introdução, alguns estudos que falam sobre isso. Também sobre o setor varejista, vocês vão tirar esses números de onde? Precisa de uma fonte, também vai tirar, e etc, etc. Aí temos contextualizado a introdução. Depois nós temos a justificativa do estudo. Como o próprio nome diz, vocês vão justificar o estudo. Então aqui, necessariamente, a gente vai colocar essas 4 justificativas. Justificativa no contexto social, acadêmico, pessoal e institucional. Beleza. Vamos começar pelo mais fácil. Pessoal. Por que eu estou estudando a análise de custo, volume e lucro de uma mercearia do interior de Minas Gerais? Eu estou estudando porque meu tio é dono desta mercearia, e aí ele me deu liberdade, eu também senti a necessidade de vincular os quesitos técnicos que eu aprendi na graduação e aplicá-lo na prática. Dentro desse sentido, aproveitando a liberdade que eu tenho com meu tio, a possibilidade de adentrar nessa organização, aí eu achei interessante fazer coisas nesse sentido. Depois, contexto acadêmico, ou seja, qual relevância acadêmica o seu estudo tem? Quais pontos integrativos o seu trabalho vai arejar? O que ele vai trazer de benefício para a academia? Né? Em vista que já existem vários outros estudos sobre a análise de custo, volume e lucro. Aí vocês vão abordar. Apesar de existir vários estudos sobre a análise de custo, volume e lucro, aí vocês podem até citar, o presente artigo buscará um foco diferente, pois está buscando uma cidade interiorana de Minas Gerais, de uma cidade que tem uma população de 60 mil habitantes. Vocês vão trazer academicamente a relevância que ele está trazendo para a academia. Depois, no contexto social, qual a importância que o seu estudo traz para a sociedade? Aí vocês vão argumentar aqui no sentido que estudar uma mercearia pode trazer uma espécie de metodologia para que seja também aplicada em outros
varejos e outras mercearias, né? Qual a relevância que isso traz para a sociedade. Aí vocês podem até viajar um pouco mais falando que quando uma pequena mercearia tem custos mais aprofundados, isso é trabalhado de maneira mais coesa, isso pode refletir pode refletir em preços mais baratos, né? E isso vai atrair diretamente mais pessoas, enfim, vocês podem fazer aí uma justificativa interessante. E também justificativa no contexto institucional. Qual benefício, qual justificativa, isso é relevante para a empresa que está sendo estudada? Quais valores institucionais estão sendo representados para o meu tio, no caso? Isso vai trazer alguns benefícios para ele, né? Então, aí vocês vão introduzir isso também. Por fim, vocês sempre vão colocar um último parágrafo na justificativa dessa forma que está aqui. Vocês vão só adequar ao trabalho de vocês. No que se refere à organização estrutural, ressalta-se que além da introdução, o trabalho está estruturado em mais 4 sessões. Aí vamos ver quantas sessões tem as suas, mas basicamente essa. São apresentados os principais conceitos que deram suporte ao referencial teórico, os caminhos trilhados, tal. Pode deixar assim. Beleza. Por enquanto, basicamente isso. Com relação ao quesito da formatação, tem mais uma coisa que eu queria falar que às vezes eu observei em algumas correções aí. Às vezes, quando eu recebo determinado trabalho, eu percebo isso daqui, ó. Eu percebo às vezes isso. Só porque eu tô querendo não tá dando agora. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui, ó. Não funcionou agora. Mas enfim, às vezes tem um espacinho maior aqui entre um e outro, entre um parágrafo e outro. Aí é só você selecionar onde está, clica no parágrafo e sempre coloca espaçamento antes e depois zerados, tá? Outra coisa também, quando eu envio correções para vocês, eu normalmente apago determinadas questões. Por exemplo, aqui, ó, vocês vão substituir isso aqui por isso aqui. Onde tem esses traços aqui, ó, é onde eu estou modificando, alterando. Então, tudo que tiver aqui, esses tracinhos vocês vão alterar, obrigatoriamente, tá? É porque tem alguma coisa que foi modificada ali e aí precisa alterar. Façam isso por gentileza. Além disso, não, basicamente isso. Acho que eu já consegui passar muita coisa. Então, vocês vão fazer essa parte, me encaminhar, que aí eu vou avaliando e retornando para vocês, certo? No mais, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo através das minhas comunicações que eu já informei para vocês e fico à disposição para qualquer dúvida. Beleza? Bons estudos para vocês.